Saravali, o assunto da semana, a tarifa, né? Não tem como a gente não abordar esse assunto, não tem como a gente não falar do ímpeto tarifário de Donald Trump sob alguns aspectos, né? Primeiro, a gente tinha um deadline ali no dia 9, onde seria a data final para a imposição de tarifas, ficou para agosto, mas Trump começou a pesar a mão em alguns países. Brasil, Canadá, tem ido para cima da União Europeia, inclusive estabelecido ou sinalizado que as tarifas básicas ali podem ficar entre 15% e 20%. O mercado vai estressando de algum lado, vai tentando ver o lado cheio do copo de outro lado, vai fazendo as contas. Queria entender um pouco da sua percepção a respeito desses movimentos que a gente viu ao longo da semana e sobre as reações do mercado, né? Primeiramente, sobre as tarifas de modo geral, se o mercado está deixando um pouco para reprecificar quando as coisas efetivamente vierem para ficar, ou se a gente pode ter algumas surpresas ali ao longo dos próximos dias. Eu queria entender um pouco da sua percepção sobre esses movimentos de tarifas de Donald Trump. Ainda bem que você deixou claro, porque você pergunta sobre tarifas, aí eu perguntar qual tarifa, né? Porque tem tarifa de diversos lados, de diversos presidentes, né? Não só vindo de fora do Donald Trump, mas também tem o nosso. Eu até fiz uma provocação aqui, fazer uma propaganda, deixei lá no meu Instagram hoje pela manhã, uma provocação do próprio nosso presidente Lula, voltando ao tema do IOF, mas já já a gente fala sobre isso. A preocupação realmente vem de fora dessa semana. E o mercado já, até de certa forma, reagiu de forma bem cautelosa, né? Lembrando que o EWZ, né, nosso índice lá fora, abriu com uma forte queda e o Bovespa acabou, de certa forma, bem moderado, né? A grande preocupação, a gente começou a fazer conta rápida, né, de fotografia, que a gente chama, e a gente analisou as empresas, né, e certamente a Embraer, né? Lembrando assim, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de fotografia, né, eu digo, é difícil dizer qual que vai ser o impacto real, né? Vamos colocar 50%, tá, mas vai ser esse filme. Mas quando a gente bate uma foto, a gente lembra assim, primeiro, o Brasil é um país fechado, tá, pessoal? Não é um país extremamente aberto. A gente tem uma relação comercial muito pequena com o mundo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os Estados Unidos não é o nosso principal parceiro comercial, é a China. E talvez, inclusive, tenha sido esse o principal motivo, né, dessa possível tarifação de Donald Trump, né? Coincidentemente após a reunião dos BRICS aqui. Então, esse é o principal tema. Mas lembrando, então, a China é o nosso principal parceiro comercial, não é os Estados Unidos ainda é relevante, mas a gente está falando aí de 10%, 12% da nossa pauta de exportação, né? E o outro ponto, a gente precisa lembrar, o que a gente exporta, pessoal? Infelizmente, a gente continua exportando muita matéria-prima, muita commodity. A gente exporta muito petróleo, mineração, né? Aço, talvez um pouco, outras soft commodities que a gente chama, soja, milho, né, suco de laranja. Mas a gente está preocupado aqui, você que é investidor, preocupado, beleza, Marco, mas e na Bolsa, né? Na Bolsa, infelizmente, a gente lembra de quem? Embraer, né? Mas lembrando que tanto a Embraer como a WEG, como a Tupi, que talvez sejam indústrias que realmente exportam, têm uma receita grande nos Estados Unidos, elas também têm uma parte dessa produção que já é feita nos Estados Unidos. Então, não necessariamente seria afetada. Como é o caso da Embraer, ela tem uma relação muito grande nos Estados Unidos, mas uma parte muito grande já é feita lá. Tá? O caso da WEG, o caso da Tupi. Então, isso o mercado começou a entender. Então, as ações reagiram negativamente, caíram, tem essa preocupação, mas a gente precisa entender o filme. Será que esse vai ser o impacto, né? Só pegar ali a receita de exportação, né? Colocar um fator de 50% impactando a margem, enfim, algum efeito, ou reduzindo receita? Não vai ser isso que vai acontecer. As ações caíram, mas bem menos do que se esperava. Tanto a Embraer como o índice, tá? A minha preocupação como analista, estrategista, é a percepção de risco. Como é que fica a reação de Donald Trump? A gente está vendo que não é uma questão política Brasil. Isso para mim é talvez um ponto adicional, né? É a questão realmente, como é que fica a preocupação da aproximação do Brasil em relação à China. A gente sabe que o principal inimigo dos Estados Unidos é a China, né? Não o Brasil. E quando a gente tem uma reunião, o Brasil muito mais próximo da China, então, então se você está se distanciando, né, do meu lado, então quer dizer que está virando meu inimigo, essa deveria ser a visão. Então, para você que é investidor de bolsa, lembrando, o que fez a bolsa subir no primeiro semestre? Investidor estrangeiro, né? E uma parte disso certamente são recursos americanos, né? Para esse recurso ir embora daqui e rápido, de forma rápida, também é fácil. E lembrando que aí sim, pessoal, a gente precisa se preocupar. O investimento direto estrangeiro, o ID, né, que a gente publica aí mensalmente, trimestralmente, de forma
rotineira, aí sim, os americanos têm uma grande participação em investimento direto aqui no Brasil, investimento de longo prazo. Se a gente parar de ter esses recursos, talvez a gente pare. Hoje vai ter que procurar outras fontes de ter esse recurso. Então, preocupação, né? O estrangeiro, lembramos, o estrangeiro ganha muito dinheiro. Ganha dinheiro porque a bolsa subiu, vamos falar especificamente de bolsa, né? E também porque o nosso real se valorizou. Então, ele ganha duas vezes, ganha mais do que a gente, mais do que você. Então, para ele ir embora e realizar lucros, também pode ser rápido. Essa é a minha preocupação, tá? Por isso que até no curto prazo, entre ontem e hoje, quais ações em bolsa têm subido, se valorizado? Aquelas ações mais previsíveis, que não dependem de exportação, né? Que tem uma resiliência, maior previsibilidade, ou até empresas que poderiam se beneficiar, tá? Uma empresa totalmente fora do radar, eu vou falar uma delas aqui, é o caso da Aura, por exemplo, uma empresa de mineração, está muito mais ligada ao preço do ouro do que fatores locais. Se o dólar, o nosso real se desvalorizar, o dólar subir, ela também tende a ganhar mais aqui na nossa geração de caixa. E é um ativo hoje, até fazer a prorrogação para o Maurílio, mas provavelmente seja uma das poucas empresas que vão subir hoje nessa sexta-feira. O índice está caminhando para mais um dia negativo, mas acompanhando um pouco mais o cenário internacional. O investidor no curto prazo vai priorizar esse tipo de empresa, né? Mais previsível e que poderia até se beneficiar, ou seja, ter uma descorrelação, depende menos do resto das demais empresas, né? Então, muita volatilidade para empresas mais ligadas à economia local e um pouco menos para empresas que dependem menos de Brasil, vamos colocar assim. Tá? Então, esse é o tom dessa sexta-feira, né? E eu, particularmente, acho que o mercado não está comprando, né? Que esse vai ser o cenário base, né? Vamos ter 50% de tarifa adicional aqui no Brasil a partir de 1º de agosto, senão certamente a bolsa teria caído muito mais na quinta-feira e talvez acumulando uma queda maior também hoje, tá? Então o mercado não está querendo comprar esse cenário, é um cenário talvez um pouco mais ameno ainda a ser discutido ao longo dos próximos 15 dias, né?